Deus, Ele é bom o tempo todo e eu quero falar para você nessa noite que aquilo que não te mata te fortalece, tá bom? Aquilo que não te mata te fortalece. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 23. Enquanto você procura, eu quero que você fale bem alto comigo. Jesus marcou um encontro comigo. Você acha que você foi convidado por alguém, mas Jesus que marcou um encontro com você nessa noite? A Bíblia diz que convinha que Jesus passasse por Samaria. A Bíblia fala que Jesus mudou a sua trajetória para conversar com uma mulher. No dia que aquela mulher foi buscar água no poço, mal ela sabia que Jesus tinha marcado um encontro e que mudaria a história dela. Você está aqui hoje, Deus marcou um encontro com você, e essa noite Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história nessa noite. Podemos ler? Está escrito assim, uma passagem muito conhecida por todos. Está escrito assim, Mateus 8, 23, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade levantou-se. Repita comigo, levantou-se. Mais forte, levantou-se. Levantou-se sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, fala comigo, levantou, e repreendeu o vento e o mar, e faz-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu quero te entregar essa palavra nessa noite. Senhor, que essa palavra seja como uma semente e que nos ative essa noite, porque aquilo que não nos mata nos fortalece, Senhor. Que possamos ser fortalecidos pelo Senhor aqui nessa noite. Pai, que a glória do Senhor seja manifestada de forma visível. Que possamos nessa noite alcançar o nosso milagre, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós viemos buscar. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai entregar. Tenho certeza que nessa noite pessoas saíram daqui mudadas, transformadas pelo poder da Tua palavra. Manifesta a Tua glória mais uma vez, no nome de Jesus. Amém e amém. É uma passagem muito conhecida por todos. A Bíblia diz que Jesus vai para a outra margem do mar, e ele entra no barco, e os seus discípulos entram com ele. Só que se você for pegar a história dos discípulos de Jesus, alguns deles, Pedro, Tiago, às vezes provavelmente João, eram homens pescadores, homens que diariamente estavam em algum barco no meio do mar. Para eles entrarem em um barco, para eles navegar o mar, era uma coisa normal, era uma coisa tranquila, porque eles faziam isso. E automaticamente, pessoas que gostam de pesca, como eu não sou um profissional, mas eu gosto de pescar, sabem como fazer para poder pegar peixe, sabem como conduzir um barco, sabem como navegar em um mar, em um rio. Eu não sou esse cara perito, tá bom? Em mar, rio não, navegar não. Mas esses discípulos sabiam. Eles sabiam fazer. Eles sabiam o que eles precisavam fazer para poder cumprir a sua missão. E o que eu acho interessante é que os discípulos, principalmente Pedro, ele era tão perito nisso que quando ele ia sair para poder pescar, ele olhava o tempo, Miriam. Se o tempo ia causar alguma adversidade, se esse tempo ia causar alguma tempestade, porque logo, se ele olhasse para o céu e visse que estava nublado, ou com tempo de chuva, provavelmente ele não entraria no barco para poder pescar, porque poderia formar uma grande tempestade.
Então você precisa entender que, eu não sei aqui, mas toda mãe fala isso. E quando mãe fala, acontece. Pode estar um sol, irmão, de rachar a mão, né? Fala, ó, leva o guarda-chuva. Irmão, você não leva, o que acontece? Chove. Então você precisa entender a primeira lição que nós vamos entender. Existem tempestades que o tempo vai te mostrar. Existem tempestades que você vai conseguir ter estratégias para poder chegar equipado nela. Porque se você olha para fora da sua casa, você precisa ir em algum lugar, e você olha e vê o tempo fechado, o que você vai fazer? Vai pegar pelo menos um guarda-chuva. Por quê? Porque se chover, eu tenho uma proteção. Só que a Bíblia vai falar que essa tempestade que causa no meio do mar, quando os discípulos estão indo para outra margem, eles não sabiam. Eles não tinham previsto essa tempestade. E o que fazer quando você se topa com uma tempestade a qual você não viu ela? Agora você consegue imaginar a vida dos discípulos nesse momento? Porque a Bíblia fala que eles ficaram atônitos, com medo, porque a água entrava dentro do barco. A chegar um tempo, Deus fala, Jesus, não importa que morramos. Jesus levanta, ele repreende o vento, repreende o mar. Mas umas lições que nós vamos tirar desse texto é algo poderoso. Só que você precisa entender que aqueles homens eram homens de pesca. Eu acredito que a maioria de todos os pescadores sabe nadar. Não é verdade? Porque imagina, você está no meio do rio, sem querer acontece um acidente, você cai dentro d'água. Irmão, se não souber nadar, que Jesus te acuda. Mas a maioria dos pescadores profissionais todos sabem nadar. São peritos nisso. Porque pode vir alguma adversidade e ele conseguir sair. Agora escuta isso. A Bíblia diz que houve uma grande tempestade. Levanta uma grande. Agora vem aqui. Se aqueles discípulos sabem nadar, por que eles não pularam do barco? Repita comigo. Se aqueles discípulos soubessem nadar, por que eles não pularam do barco? Lá vai a primeira, se você quiser, pode anotar. Porque mesmo que tenha uma grande tempestade, o barco ainda é o local mais seguro para se estar. Não, eu acho que você ainda não entendeu. Mesmo se houver uma grande tempestade, o barco ainda é o melhor lugar para poder se estar. Marquinhos, eu não entendi. Vou te explicar. Irmão, independente daquilo que você está passando, o barco ainda é o melhor lugar para se estar. Não entendi. Seja mais intencional, irmão. Eu não sei qual o problema que você passa, mas a igreja ainda é o melhor lugar para se estar. É porque aqui tem palavras de cura, de salvação, de transformação. Eu não sei o que você passa, mas ainda essa casa é o melhor lugar para você poder estar. Por quê? Porque Jesus está no barco da sua vida. Jesus está aqui, e aonde Ele está, pode levantar o que quiser, porque Ele tem o poder de acalmar. O barco ainda é o melhor lugar para se estar. Mas eu sei nadar, irmão, você vai morrer na praia. O barco ainda é o melhor lugar para se estar. E o que eu acho interessante, é que Jesus estava no barco. Porque Jesus chama eles para ir para outra margem. E no meio da trajetória acontece essa tempestade. Agora você consegue imaginar comigo? Jesus sabe de todas as coisas, sim ou não? Vamos lá, Jesus sabe de todas as coisas, sim ou não? Por que Jesus não avisou para os discípulos que no meio do mar ia acontecer uma grande tempestade? Por que Jesus não falou com eles? Nós vamos atravessar, mas quando nós estivermos no meio do mar, vai haver uma grande tempestade. Agora vem aqui, eu acabei de falar para vocês que se você olhar para o céu e ver que está nublado, que corre risco de chover, você vai se resguardar, você vai se preparar, certo ou não? Agora vem aqui, se Jesus fala para eles, você acha que no meio do mar, que quando acontecesse aquela tempestade, eles iam ficar com medo? Sim ou não? Sim ou não? Não, porque Jesus já avisou. A tempestade ia vir, mas eles não iam ficar com medo, porque foi algo premeditado. Jesus já disse.
Mas por que que Jesus não avisou os discípulos daquela tempestade? Por que que Jesus simplesmente convida eles para poder entrar no barco e atravessar para o outro lado e não avisa que viria uma grande tempestade? Por quê? Porque se Jesus fala para eles que haveria uma grande tempestade, provavelmente eles não entrariam no barco. Se Jesus avisa para eles que uma tempestade iria pegar eles no meio do trajeto, eles não entrariam no barco, eles não navegariam sobre o mar. E o que quer dizer com isso? Jesus nunca vai te revelar todo o processo, porque na maioria das vezes, se Ele te revelar o que você vai passar, você não vai querer entrar no mar, você não vai querer entrar no barco. Não é verdade? Quantas tempestades você já passou? Quantas coisas já aconteceram na sua vida? Se Jesus te revelasse antes do que ia acontecer, você não teria coragem de abrir aquele empreendimento que você abriu. Você não teria coragem de casar. Se você sabesse que a tribulação que você ia passar no seu casamento, você não teria coragem de casar. Você não teria coragem de assumir responsabilidades. Você não teria coragem de pegar aquele cargo de chefe no seu trabalho, supervisionar os problemas que viriam. Você não teria coragem de entrar, de assumir o negócio. Por que que Jesus não avisa eles? Por esse motivo. Jesus não avisa eles. Só que a Bíblia diz que eles navegando, o vento soprava forte, as ondas balançando, e aquela toda tempestade começa a entrar água dentro do barco. Eu acredito naquele momento os discípulos apavorados. Acredito que eles que pegando baldes para poder jogar a água para fora, porque de tanta água que vai entrar, o barco vai afundar. E a Bíblia diz que eles acordando Jesus estava dormindo. Quantas vezes que nós achamos que Jesus está dormindo e não está percebendo o que está acontecendo com a gente? Parece que a água está entrando dentro do barco e parece que ninguém se importa. Parece que, Jesus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não está enxergando. Jesus, eu tento andar reto, eu tento andar segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, mas só acontece tempestade. Só acontece vendaval na minha vida. Parece que o Senhor não está me enxergando. Parece que o Senhor não está me vendo. Ei, aquieta o seu coração. Nada pega Jesus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Nada foge do controle de Deus. Presta atenção. A Bíblia diz que Saul fez mal aos olhos do Senhor. Ele desobedeceu a Deus. E nem por isso Deus deixou de levantar Davi para poder governar Israel. Presta atenção, quando Elias falou, basta, para mim já não dá mais. Deus já tinha um Eliseu para suceder a pessoa de Elias. Quando Adão pecou no jardim, Deus já tinha Jesus Cristo, o Adão que pisaria nessa terra e venceria a morte e nos daria autoridade. Deus não perde o controle. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus não perde o controle. Não, mais alto, Deus não perde o controle. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu a direção do seu barco. É Ele quem está guiando você. É Ele quem está fazendo você passar por essa tempestade. Por quê? Porque quando você sai dessa tempestade, você vai sair muito mais forte do que quando você entrou. Você vai sair muito mais forte do que quando você entrou. Deus está forjando o seu caráter. Deus está forjando a sua fé. Ele está fazendo isso com você. Agora, algo interessante, que eu vou entrar na mensagem porque eu tenho pouco tempo para poder finalizar. Eu quero que você leia comigo o versículo 26. Coloca, por favor, 26. Não, primeiramente com 24, por favor. Versículo 24. Eu quero que todos leiam comigo. De repente, uma forte tempestade. O que aconteceu com a tempestade? O que aconteceu? Coloca para mim versículo 26. Vamos lá, e ele perguntou: por que vocês estão com homens de pequena? Então ele se
No versículo 24, o que a Bíblia diz? Que levantou uma grande... O que se levantou? Vamos lá, o que se levantou no versículo 24? Vamos lá, o que se levantou no versículo 24? Eu quero ativar vocês, porque se vocês pegarem isso aqui, irmão, o Senhor já vai fazer grandes coisas na sua vida. No versículo 24 se levanta uma grande... E no versículo 23, quem que se levanta? Não. Quem que se levanta no versículo 26? E no versículo 24? No versículo 26? No versículo 24? E no versículo 26? O que você quer dizer com isso, irmão? Independentemente da tempestade que se levanta, Jesus se levanta para poder acalmar qualquer tempestade sobre a sua vida. O erro do diabo é levantar uma tempestade num barco que Jesus está presente, irmão. Não adianta o diabo querer levantar tempestade contra o seu barco, porque Jesus está dentro do seu barco, irmão. E qualquer tempestade que se levanta, Ele tem o poder de acalmar. Seja mais complexo comigo. Vou dizer para você: a tempestade dentro da sua casa, nos seus empreendimentos. Escuta isso. E Jesus, Ele se levanta para defender os discípulos. E o que eu acho interessante, que é o ponto-chave da ministração, no versículo 26. Coloca para mim, por favor. Coloca aí. Já está, né? Ele perguntou: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então, Ele se levantou. Lê comigo. Ele repreendeu os... Não foi o mar? Primeiro ele repreende e o mar. E tudo ficou calmo. Agora eu preciso que você entenda o que eu quero falar para você nessa noite. Os discípulos provavelmente estavam tirando água do barco, com medo do barco afundar. Ele olhava para aqueles tamanhos de onda que vinha. Eu já fui no mar. Claro que não vê aquelas ondas, né? Mas vinha aquelas ondas e você pulava, né? Agora você imagina grandes ondas a chegar de um jeito para poder afundar o barco. No meio do mar. Só que aquilo que colocou medo no coração dos discípulos, porque eles achavam que era o mar que estava causando aquilo tudo, e não era o vento. A Bíblia diz que Jesus disse: e repreendeu os ventos. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você está lutando com a pessoa errada. Você não tem que lutar contra o mar. Você não tem que lutar contra as águas. Porque o que está causando uma grande tempestade é o vento. Eu vou te explicar, e eu quero que nesse momento o Senhor abra os seus olhos espirituais para você entender essa mensagem. A Bíblia fala que o Senhor repreendeu os ventos. O que é o vento? Qual que é o princípio de ordem que está acontecendo aqui? Jesus está falando: o que está causando essa tempestade na sua vida não vem do mundo físico. O que está causando a tempestade na sua vida não vem do mundo físico, vem do mundo espiritual. Aí você quer tacar a panela na cabeça do seu marido, porque ele não sabe conversar com você, deixa a casa bagunçada. Quem sabe o seu marido é alcoólatra, chega em casa todos os dias bêbado depois do trabalho, e você quer tacar a panela na cabeça dele. Às vezes você tem filhos que você sabe que eles usam cocaína de dia e de noite, e você quer colocar ele para fora. Fica na rua. Quem sabe familiares seus, você não conversa com eles mais porque eles te ofenderam, falaram mal de você. Quem sabe a sua empresa estava bem, mas agora está indo num momento de turbulência, difícil, e você acha que é má organização, e não. Os ataques que estão vindo na vida do seu filho, na vida do seu esposo, às vezes na vida da sua esposa. Parece que o seu relacionamento não está bem, está indo de mal a pior, parece que a sua casa está uma confusão.
Aí você está querendo colocar a culpa na água, no mar. E não é. É o vento. E o que é esse vento, irmão? É o demônio, o diabo. Está jogando seta. Mas por que ele é um beberrão? Por que ele usa drogas? Por que esse homem não é carinhoso? Por que esse homem não me elogia? Por que às vezes esse homem não me respeita? Irmão, ele está debaixo de uma influência que não é física. É espiritual. E o que é espiritual, você não resolve com coisas físicas. Eu quero trazer nessa noite para você uma reflexão, para você poder entrar o que Jesus estava querendo implantar na cabeça dos discípulos. Ei, a tempestade que está acontecendo com você não resolve no mundo físico, é espiritual. Irmão, pelo amor de Deus, acorda nessa noite. O que está acontecendo com você é espiritual, e nessa noite Deus está abrindo os céus, está derramando sobre você discernimento, para você poder lutar as guerras com as armas certas. Deus nessa noite te reveste de Efésios 6. Deus nessa noite te reveste das armaduras celestiais, para você poder lutar com as ferramentas certas. E sabe o que é interessante? Sabe qual que é o interessante? É que isso aconteceu em Mateus, capítulo 8, versículo 26. Quem aqui acredita em palavra revelada? Levanta a mão. Eu fazendo essa mensagem, Miriam, Deus me levou em Mateus, capítulo 14, versículo 30. Vocês podem colocar para mim, por favor? Mateus capítulo 14, versículo 30. É uma passagem que todo mundo conhece. A passagem que Pedro anda sobre as águas. E Jesus, ele repreendeu o vento. E você não vê o vento. Você pode sentir, mas ver você não vê. Mas agora, olha essa passagem, por favor. Vamos ler comigo. Mas quando reparou no... Peraí, a Bíblia já está falando que Pedro saiu do barco, Miriam, e começou a andar sobre as... Mas quando reparou no... Ficou com... E começando a... Gritou, Senhor, salva-me. Presta atenção. Quando passa alguém do seu lado, o que você faz para poder reparar a pessoa? Você... Não é verdade? Mas a Bíblia está falando que Pedro reparou no... Como que você olha o vento? Você enxerga ele? Pastor Bruno, escuta, isso é muito poderoso. Você precisa entender que cada fase da sua vida e cada tempestade que você passa é Jesus te forjando e equipando você. Porque naquele momento Pedro sabia sobre a força que o mar tinha. Só que ele não sabia o que causava a tempestade, era o vento, pastor Bruno. Só que nesse versículo está falando que ele reparou o vento. O que você quer dizer com isso? Que eu não estou entendendo, irmão. Nesse momento Pedro já estava equipado com Jesus. E os olhos espirituais de Pedro já haviam se aberto, porque ele reparou o... E o que quer dizer com isso? Que a Bíblia diz que ele andou sobre as... Irmão, quando os seus olhos são abertos, quando você sabe quem está com você no barco, quem te sustenta, quem te levanta, você não luta guerras sem as armas certas. Por quê? Porque o mesmo Pedro que ficou com medo do barco afundar, em Mateus capítulo 8, versículo 26, é o Pedro que andou sobre as águas, porque ele sabe que aquilo que governa a vida dele não vem do físico, vem do espiritual, e os olhos deles foi aberto, e ele viu o vento, e não se deteve de ir até Jesus. Mas ele afundou, beleza, ele afundou, mas ele anda. E quantas vezes que Pedro anda sobre as águas? Quantas vezes que Pedro andou sobre as águas? Não, irmão, 2 vezes. Porque ele foi até Jesus, e Jesus o levantou. E como que você acha que ele voltou para o barco? Andando sobre
Irmão, porque no lugar que você caiu e afundou, até a sua fé desfaleceu, Jesus vai te levantar e você vai voltar de mãos dadas com Ele para o barco novamente. Eu quero que você levante suas mãos comigo e num ato profético. Levante suas mãos comigo e feche os seus olhos. Porque vai acontecer agora o que aconteceu com o servo de Eliseu. Quando o exército da Síria cerca eles, a casa do profeta, ele fala, tem uma multidão de exércitos cercando. Aí Eliseu fala, você não sabe quem está conosco? É muito maior do que está com eles. Aquele menino ainda não tinha os olhos abertos. Mas quando Eliseu fala, Deus abre os olhos do menino, a Bíblia disse que ele viu um exército de uma carruagem de fogo que lutava por eles. Deus, nesse momento eu abençoo os seus filhos e eu declaro que olhos espirituais abertos para que eles possam contemplar quem luta por eles, quem cerca a casa deles, quem cerca a família deles, Pai. E nesse momento o Senhor está trocando as lentes físicas por lentes espirituais, e eles vão conseguir enxergar quem luta por eles é o Senhor. Deus, abre os olhos dos seus filhos agora, no nome de Jesus. E quem acredita, dá uma salva de palmas para o Senhor. Escuta isso. Quando os seus olhos é abertos, as tempestades não têm mais o poder de afogar você. Quando os seus olhos é abertos, você para de querer acusar pessoas que estão perto de você. Quando os seus olhos é abertos, você sabe que você nasceu na família certa. Quando os seus olhos é abertos, você sabe que você está no casamento certo. Quando os seus olhos é abertos, você entende que Deus que te deu uma empresa para você poder cuidar. Quando os seus olhos é abertos, você entende que Jesus colocou você naquela empresa para poder gerenciar, para você poder crescer naquele lugar. Marquinhos, o que eu faço com os ataques? Agora os seus olhos estão abertos e você sabe que você não luta nem contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Você para de querer acusar as pessoas e você entende que a sua luta não é contra carne e contra sangue, e nem sangue. Eu quero te dar uma boa palavra nessa noite. A Bíblia diz que quando Lúcifer cai do céu, vem com ele uma terça parte de anjos que viram demônios. Uma terça parte de anjos. Mas fica 2 terços de anjo nu. A Bíblia diz em Salmos 91 que ele dará ordem aos seus para os guardar. O que quer dizer com isso, irmão? Quem está com você é muito maior do que você imagina. Quem luta as suas guerras é muito maior do que você imagina. Seja mais específico, vou te falar. Para cada demônio que tenta contra a sua vida, tem 2 anjos para poder te defender. Não, você não entendeu. Para cada demônio que tenta contra você, contra a sua família, tem 2 anjos para poder guardar você. Ei, irmão, quando você levantar, você será guardado. Quando você for deitar, você será guardado. Ei, na sua casa, na rua, no trabalho, eu não sei. Deus está enviando uma comitiva de anjos para guardar você. Não adianta o diabo se levantar, porque maior é aquele que te guarda, maior é aquele que te sustenta. Ei, Deus, nessa noite, manda dizer para você: maior é aquele que guarda você. Eu quero que você se levante do seu lugar. Fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar. Eu finalizo agora. A Bíblia diz que quando se levanta uma grande tempestade, Jesus se levanta. Quem sabe você está na tempestade da vida agora. Não sei como está a sua vida. Não sei como anda a sua vida, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Quem sabe que no seu barco você está no meio de uma tempestade, a tempestade que você está enfrentando nessa noite. No dia de hoje, a depressão. Quem sabe a tempestade que você está enfrentando agora é que seu casamento está à beira de um divórcio. Quem sabe a tempestade que você está enfrentando agora seja o medo.
Às vezes o medo de fechar as portas da sua empresa. Quem sabe a tempestade que você está enfrentando nesse momento seja a tempestade da ansiedade. Quem sabe a tempestade que você está enfrentando nessa noite seja a tempestade da enfermidade. Quem sabe a tempestade que você enfrenta é a tempestade de acusações que fizeram contra você, que se levantaram contra você. Eu não sei a tempestade que você enfrenta. Quem sabe as pessoas já não te olham mais com o mesmo olhar de respeito que tinham por você. Quem sabe as pessoas estão te tratando de forma indiferente. Quem sabe às vezes por um erro seu, algo que você não quis cometer, um acidente, as pessoas pararam de acreditar em você. Eu não sei a tempestade que você está enfrentando, mas você precisa entender que Jó, se eu não me engano, Jó no capítulo 19, versículo 25. Se vocês puderem colocar para mim no telão, por favor. A Bíblia diz que no pior momento da vida de Jó, quando ele perde os seus filhos, quando ele perde os seus servos, quando ele perde os seus bois, quando ele perde tudo. Ele perdeu, sabe? Ele perdeu até aquele lugar de honra, porque as pessoas olhavam para ele e batiam continência para ele, porque ele tinha tudo. Mas chega um tempo na vida de Jó que quando ele perde tudo, as pessoas começam a desprezar. Os amigos dele falam mal dele, falam que ele está em pecado. Mas você precisa entender uma coisa muito interessante. Se você está vivendo uma tempestade assim, você precisa entender que Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele entendeu a chave da história dele, que ele diz: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Maiquinho, me explica. Jesus fala para você nessa noite: eu estou levantando ao seu favor. Jesus nessa noite está se levantando ao seu favor. O que você quer dizer com isso? Ele ouviu a sua oração, ele ouviu os gemidos da sua alma, está se levantando ao seu favor. Essa tempestade não vai te matar, esses desafios não vai te matar, vai te fortalecer, porque aquilo que não te mata te fortalece. Deus essa noite diz: eu estou levantando ao seu favor, mensageiros. Ai, se você estivesse ouvindo isso, você estaria com as mãos levantadas, clamando pelo nome dele, porque ele fala: eu estou levantando ao seu favor. Eu vou de encontro ao seu medo, eu vou de encontro à sua ansiedade, eu vou de encontro nessa noite sobre a sua depressão. Eu levanto sobre essa enfermidade, eu derramo cura sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre o seu estado físico, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu me levanto ao seu favor.